Olá pessoal, tudo bem? Vitor Ramos por aqui novamente, agora trazendo o quarto tópico sobre estatística descritiva. Vamos falar um pouco sobre gráficos e visualizações dos resultados que encontramos em estatística. Como que a gente observa isso de forma gráfica para que nos ajude a ter uma melhor tomada de decisão ou avaliar algum insight e conseguir aplicar a estatística descritiva e com o visual ter essa possibilidade de análise, né? Primeiro, pessoal, acho que é importante explorar os três principais tipos de gráfico. Existem outros, mas eu quero me atentar com vocês nos três, que são os histogramas, os gráficos de caixa, né, ou box plots, e diagramas de dispersão. Vocês podem ver também aí termo em inglês, scatter plots, tá? E como cada um dele pode ser utilizado para que a gente tenha a possibilidade de gerar insight a partir dessas técnicas de estatística descritiva, dessas aplicações e desses cálculos aritméticos. O que a gente faz com esse resultado depois para a gente conseguir ter uma visualização gráfica? Quero comentar alguns exemplos, né, para elucidar um pouco o que a gente vai fazer na prática. Por exemplo, o que o histograma pode ajudar uma indústria de varejo, né? Uma empresa do segmento de varejo. O histograma pode ser muito útil para analisar uma distribuição de frequência de compras de clientes ou de lojas como um todo, unidades, né? E a gente consegue identificar essa frequência, por exemplo, ao longo do tempo. Isso pode ajudar a tomar decisão sobre uma visão de faturamento, até mesmo decisão sobre como a gente vai encarar a questão de abastecimento do estoque. Então, o histograma é uma boa pedida para a gente ver essa distribuição dessas variáveis, né? Ao longo do tempo, ao longo de faixas, de valores, enfim, a gente vai ver na prática. Por exemplo, a questão de gráfico de caixa, né? O box plot numa indústria financeira. No que ele pode ajudar? O box plot ele pode ser útil para visualizar a dispersão de retorno em indicadores de investimento, né? O quanto isso está tendo a sua variação e destaca quando algo sai muito fora do comum, alguma elevação ou alguma queda muito fora do comum, também fica bem visível isso nesse tipo de gráfico, né? Que a gente pode utilizar o de caixa, o box plot. Então é algo interessante. O diagrama de dispersão, por exemplo, numa indústria automotiva, ele pode ser usado, empregado, para explorar a relação entre eficiência de um combustível, por exemplo, e a potência do veículo. Qual que é a relação entre essas duas variáveis? Quanto maior a potência do veículo, maior o gasto? É uma pergunta a ser respondida. E ele auxilia nessa visualização e enxergar essa correlação. Em Python, como a gente vai utilizar aqui como biblioteca, mas existem outras ferramentas, como no próprio Excel, ou Power BI, Tableau, outras ferramentas de visualização gráfica, a gente pode aplicar. Aqui em Python a gente pode usar bibliotecas como Matplotlib, Seaborn e até o Pandas como apoio para algumas transformações e depois utilizar destas ou outras bibliotecas para ter uma visualização gráfica, né? No nosso exemplo, a gente vai colocar agora a teoria, aí esses fundamentos em prática, né? Um código de demonstração aí de como a gente vai usar principalmente o Matplotlib e o Seaborn. São excelentes bibliotecas gráficas de Python para uso de gráficos de dispersão, diagramas, né? Esses gráficos de caixa, o histograma e entre outros tipos de visualizações, tá? Então a gente vai, após gerar esses gráficos, a gente vai conseguir enxergar um pouco esse resultado estatístico descritivo, como que graficamente ele pode ter um resultado, uma visão que nos auxilie na tomada de decisão. Bora lá para a prática então? De medidas de dispersão. Criar um novo notebook. Dentro da nossa pasta mesmo estávamos anteriormente, vou chamar de 02 ed medidas de dispersão. Ok? Então, renomeei.
primeira coisa que a gente vai fazer, né, é a etapa de importação das bibliotecas necessárias. Tá aqui, executar. Pronto, importamos as bibliotecas necessárias, né? Agora vamos para o segundo passo. Aqui uma célula Markdown, eu executo ela. Aqui embaixo o código. Pessoal, no vídeo anterior, demonstrei para vocês como ter a célula Markdown, utilizar alguns pequenos breves conceitos. Então subentendo que aqui está ok, então vamos à explicação do código gerado para a gente aplicar as medidas de dispersão. Então eu vou criar um conjunto de dados de produção que vai pegar um range de 30 dias, né? A frequência, eu quero a frequência diária aí que começa 1º de janeiro. E eu quero que essa variação entre essas unidades desse componente, né? Por exemplo, um tipo específico de algum papel, ou algum componente eletrônico, enfim, um componente N, né? Mas que ele tenha uma variação de produção entre 80 e 120. Eu não quero que seja 0 a 120 ou aberto, não, eu quero nessa faixa. Né? O mínimo que se produz é 80 e o máximo aí 120, que a gente tenha esse range aí de produção, né? E vou criar aqui um data frame usando pandas. Bora lá? Pronto. Executei. Vamos dar uma olhadinha no def. Nas 5 primeiras linhas. Tá aqui, as 5 primeiras linhas. Então tem a data e a produção. Maravilha. Terceira etapa, calcular a variância, desvio padrão e amplitude. Aqui vamos executar de novo, utilizando funções do pandas, né? A gente tem aqui o var da variância, o std do desvio padrão, e tem uma fórmula em que é o valor máximo encontrado da produção menos o valor mínimo encontrado aí da coluna produção. Vamos executar, executado, e fazer um print com esses valores, né? Opa, a variância não foi definida. Deixa eu só corrigir aqui o código. Eu não tinha alterado. Pronto, agora coloquei o nome certo das variáveis. Olha só, variância de 138,37, desvio padrão e amplitude. Maravilha. O que eu ainda posso fazer? Posso arredondar, deixar em uma quantidade menor de casas de vírgula, né? Deixa eu colocar aqui um round. Coloca esse valor. Ou seja, eu quero fazer um arredondamento daquilo tudo para 2 casas. Opa, faltou um N. Espera aí. Só corrigir, pessoal. Agora que eu me liguei aqui. Não é assim que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer o quê? Dentro de determinação aqui das variáveis. Então, dou um round. Abro parênteses. 2. Então, faço assim, fecho parênteses. Tá? Então, coloco um round para cada uma dessas variáveis. Vírgula 2, ou seja, por que o vírgula 2? Eu quero que se limite a 2 casas o arredondamento, contagem de vírgula. Então aqui corrigiu. Pronto. Então calculamos. Agora vamos para, como fizemos anteriormente, a explicação de cada uma dessas medidas de dispersão, né? E sem utilizar a biblioteca para a gente entender o cálculo matemático envolvido, se a gente fosse fazer com Python puro, sem essas bibliotecas. Tá bom? Então vamos lá. Então vamos lá, ó, pessoal. A variância é uma medida de dispersão que indica o quão distante os valores desse conjunto de dados estão da nossa média. Ou seja, a média que vimos nas medidas de tendência central é um parâmetro que nos ajuda agora a calcular o quê? A variância. Só que a gente pega a média dos quadrados das diferenças
entre cada valor e a média do conjunto de dados, né? Então aqui envolve um cálculo matemático um pouco mais avançado. Quando a gente usa em Python aqui, podemos pegar aqui, criar uma variável de dados aqui, uma massa de dados com 5 elementos. E a gente vai calcular a variância chamando o quê? O np.var. Tá? Ele acaba aplicando essa regra matemática textual que eu comentei com vocês para calcular a variância. Então, a variância aqui é 8. Né? Ou seja, o que acontece? 8 é essa variação dos valores frente à nossa média. Mas como assim a média? Sabemos que a média, aqui se a gente soma, né, faz um sum de todos esses elementos. Vamos lá, olha só. Uma soma de dados. Temos aqui que é 30, né? Mas se a gente ver quantos elementos temos, olha só, len de dados, são 5 elementos. Então, 30 dividido por 5, teremos a nossa média. Então fica 30 dividido por 5. Resultado é 6. A média é 6, né? Mas a variância entre os valores é 8. Por qual motivo? Olha o menor número 2 e olha o maior número 10. Então a diferença entre esse espectro de valor é 8. Então pode chegar a um valor de 2, né, até um valor de 10. E a variação entre esse espectro de valores é 8. Tudo bem? Então, maravilha. Agora vamos calcular e falar um pouco sobre o desvio padrão. Olha só, desvio padrão é uma outra medida de dispersão que ele indica a dispersão dos valores em torno da média. Como que esses valores estão dispersos em torno da nossa média, né? Que nesse caso aqui a média é 6. Ele é simplesmente o quê? A raiz quadrada da variância. Então a gente encontrou o valor anterior da variância, aqui a gente tem a raiz quadrada dela para obter o resultado. Quer ver só? Aqui utilizamos o Python, a função std. Deixa eu executar. Então, o desvio padrão é 2.8284 e assim por diante. Esse número aqui em várias casas decimais. Que esse 2.8284 e assim por diante é literalmente a raiz quadrada da nossa variância. Vamos tirar essa prova. Então, temos aí o 8. E utilizamos asterisco duas vezes aqui, 0.5, que acaba sendo a simbologia da raiz quadrada, né? A gente vai realizar esse cálculo em Python. E olha só, deu exatamente o mesmo número aqui do desvio padrão. E o desvio padrão, pessoal, muito importante para quê? Quanto maior esse número, significa que os valores estão mais distantes da média. Então, eu tenho eu tenho um espaço temporal dos números mais distantes da nossa média, né? Então, quanto maior o desvio padrão, a gente tem esse comportamento. Então, os dados não são tão uniformes em suas escalas de grandeza. Então, isso pode sinalizar alguns insights quanto, será que eu tenho ali um padrão entre os resultados? Um desvio padrão pequeno pode ser um indicador em alguns cenários de uma qualidade, um volume, enfim, um resultado ali com pouca variação. Isso pode ser bom e isso pode ser ruim, depende do cenário. Mas o desvio padrão é importante, que ele consegue trazer essa dispersão, a gente consegue avaliar a consistência dos dados, comparar os dados entre outros diferentes dados, sejam em épocas, né, um leque temporal diferente, e o quanto que esse dado traz de risco por esse desvio, o quanto ele é volátil, tem essa variação. Então ele traz uma informação importante de acordo com a nossa regra de negócio, né, com o ambiente que estamos inseridos. Agora podemos ir para mais uma medida, né, aqui, que
a gente vai fazer a prática em Python. E essa medida vai ser a amplitude. Vamos lá para ela. Então, pessoal, a amplitude é uma medida simples de dispersão. Ela representa a diferença entre o maior e o menor volume, entre o maior e o menor valor em um conjunto de dados. Então aqui eu tenho um conjunto de dados dado 2, 4, 6, 8 e 10. São 5 elementos, visualmente eu já consigo identificar. Então o valor mínimo é 2 e o máximo é 10. Qual que é a amplitude nesse caso, né? Então eu tenho o valor máximo menos o valor mínimo. Então seria o quê? 10 menos 2, que daria um valor de 8. Então essa é a minha amplitude. Para um conjunto pequeno é fácil identificar, mas para um grande conjunto de dados, a amplitude pode trazer esse insight de essa divergência até quando é aceitável, ou qual que é o range dela, ou se eu tenho alguma ação de melhoria que eu posso, por exemplo, identificar falhas em peças e eu quero que reduza essa grande diferença entre falhas, né? Tá reduzindo ou não essa amplitude. Enfim, ela pode ser um indicador bem interessante. Então aqui a gente tem o exemplo da amplitude. Com isso a gente fecha essas medidas de dispersão. Convido você a pegar seu conjunto de dados, né, próprio aí, tentar medir a variância, o desvio padrão, a amplitude e ver numa visão estatística o quanto isso é bom ou ruim para o seu caso de uso, né, para esse cenário que você tem. Tá bom, pessoal? E espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Convido você a se aprofundar e entender essa dinâmica para aplicar em cases reais. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.